Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje, segunda-feira, 7 de setembro, feriado, dia da independência do Brasil em relação a Portugal, que aconteceu em 1822, na data de hoje, em 1822. E também o encerramento da segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Medellín, em 1968. Também hoje é Dia da Pátria, tem o Grito dos Excluídos, a Assembleia Nacional da Criação do Grupo de União e Consciência Negra, em 1981. A você eu desejo um dia abençoado neste feriado, que você fique na sua casa, cuide da sua família, que você descanse, relaxe, mas também que você escute a palavra de Deus, faça as suas orações. Lembrando que hoje, às 18 horas, das 18 às 18h30, na Praça da Igreja, lá na Praça João 23, aqui em Colinas, a missa, Santa Missa, você pode vir participar conosco. Também o nosso festejo a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, já se aproxima. De 2 a 12 de outubro, nós vamos ter todos os dias, do dia 3 até o dia 11, porque dia 2 é a abertura com a carreata, saindo lá do Santo Antônio. E do dia 3 ao dia 11, todas as noites, vamos ter às 19 horas novena, campal aqui na praça. Se você vem, pode trazer a sua cadeira, melhor ainda. Se não pode, não tem problema, a gente aqui temos, mas se você traz, é uma segurança maior para você. E vamos ter também as barracas, que você pode comprar tanto aqui quanto fazer o seu pedido pelo WhatsApp, e a nossa equipe vai deixar, sendo em Colinas, até a sua casa. O evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 6 ao 11. Vamos escutar a palavra de Deus e, na escuta desta palavra, na partilha desta palavra, rezar pelos nossos irmãos e irmãs que estão em recuperação. O evangelho de hoje, de São Lucas, nos diz: Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivos para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estende a tua mão. O homem assim o fez e a sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão, minha irmã, com Cristo estamos autorizados a comer de sábado o trigo novo, como escutamos alguns dias atrás, se não me engano, no sábado, no Evangelho. O trigo, o Filho do Homem, é Senhor também do sábado. Foi o que nós escutamos quando desta dificuldade do trigo, de comer ou não, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, mas no versículo 5. Aliás, na Eucaristia, vivemos do sábado, pois o Filho do Homem, Senhor do sábado, convocou e convidou para o banquete em que ele próprio toma o pão e o dá aos discípulos. Se comer é viver, o ser humano vive de Deus, porque se alimenta dele. Aliás, comendo do sábado, o ser humano torna-se capaz de agir conforme o sábado. Em outras palavras, tendo um princípio vital novo, qualitativamente novo, torna-se capaz de realizar ações novas, qualitativamente novas. O ser humano não está mais excluído da vida e da obra do sábado, pois o Filho do Homem, Senhor do sábado, veio encontrá-lo. Suas mãos pregadas na cruz do nosso mal desaprega nossas mãos paralisadas pelo pecado. Finalmente, graças ao Filho que nos liberta, somos livres para agir como Deus,
obedecendo a sua palavra. Só assim podemos voltar a ser como seus colaboradores, como no princípio. Associado à sua, nossa obra pode tornar-se criadora, como a sua desde o princípio. As características fundamentais do ser humano são descritas na Bíblia mediante o olho, o coração e a mão. O olho é inteligência para ver a verdade. O coração é vontade para amar a beleza. A mão é liberdade para fazer o bem. Com a mão, o ser humano realiza sua própria face, dentro da verdade, da beleza e da bondade que vê com os olhos e deseja com o coração. Pode, porém, acontecer de o olho entrever a verdade e o coração desejá-la, ficando a mão enrijecida, incapaz de se mexer? Pode. E quando isso acontece, o ser humano não consegue viver do sábado. De fato, estendeu a mão para o fruto da desobediência. Ela ficou fechada na posse, seca, sem vida. Santos padres diziam que, morta devido à picada da serpente, a mão ficou seca pelo veneno que sai da boca da serpente. O evangelho de hoje concentra-se exatamente nas mãos, quer dizer, na ação humana. O homem que Jesus encontra dentro da sinagoga, pode ser eu, você, cada um de nós, não é capaz de agir, pois a desobediência à palavra o mantém com a mão cerrada. Em mão fechada nada entra, pois já está cheia, ainda que de nada. De mão fechada nada sai, porque está vazia de tudo. A ordem de Jesus alude nada menos que a ressurreição. Levanta-te. Na mão daquele homem atua a morte. Para que ele possa ressuscitar, ele precisa obedecer a outra ordem de Jesus. Põe-te no meio. Ele precisa colocar-se no meio da sinagoga e do sábado. Ou seja, a ressurreição do ser humano acontece pelo encontro com Jesus, cuja palavra poderosa, a sinagoga e o lugar da palavra, faz encontrar Jesus como centro da vida de Deus, o meio. Em Jesus, Deus se revela não mais como centro do homem, mas como aquele que pôs o ser humano no próprio centro. De fato, toda a revelação pode ser resumida com as palavras de João na sua primeira carta, quando ele diz: nós acreditamos no amor que Deus tem por nós. É lá na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 16. Diz Santa Faustina: acontece que Deus, não mais por medo, mas por amor, volta a ser o centro do homem, que descobriu estar no centro de Deus. Antes da lei era morte, porque impunha o inatingível. Ninguém de fato pode amar se não é amado. Agora, ao contrário, é possível viver de acordo com a lei. O homem pode amar a Deus e o próximo, porque se sente amado por Deus. A sua mão está curada e pode agir como Deus que é amor. Por isso, mais do que apenas ficarmos presos na figura do milagre, é preciso nós entendermos, como tentei partilhar, me esforcei para partilhar com vocês, o sentido desta ação, deste homem da mão seca, o que é que significa? Que pode representar todos nós, quando ainda estamos contagiados pelo veneno da serpente que, nos levando ao mal, nos faz com que nos afastemos de Deus. Mas é preciso que escutemos o convite de Jesus. Levantar-se, se sentir visto, acolhido, vir para o meio, não ter vergonha do que fez, mas estar ciente de que Deus acolhe e lhe dá a oportunidade de ter uma vida nova. Mesmo que com isso seja detestado por alguns, os mestres da lei e os fariseus que ali estavam. Quantas vezes as nossas atitudes boas despertam no coração das pessoas maléficas e maldosas maus pensamentos? Aí, cada uma dessas pessoas se vê com Deus. A nós, não nos sintamos presos, aprisionados em fazer o bem. Que a sua mão não seja seca.
que você seja capaz de fazer o bem, que você tenha ações de bondade para com seus irmãos e irmãs, independente do que os outros vão falar ou pensar. Que nós tenhamos a coragem de agir pela misericórdia que Deus age para com cada um de nós. Que assim você seja motivado a viver a caridade com seus irmãos. Tenha um dia feriado abençoado, que Deus te abençoe e que você seja testemunho do amor de Deus. Fique em paz.